beleza? Vamos falar do tricolor. Fernanda Alves, boa noite para você que chega com as informações do Leão do PC, Fernandíssima. Fernanda Alves. Boa noite para você, André, para todo mundo que nos acompanha aqui pela Verdinha e pela TV Diário. O Fortaleza segue na preparação para voltar às atividades no próximo dia 25. Mas aí se fica essa análise de quem fica e de quem sai do elenco do Fortaleza. E aí quando o Sérgio Papelim vem aqui ao jogar do primeiro tempo, alguns nomes foram questionados sobre essas possíveis saídas ou permanências no elenco. O único dos nomes questionados que ele de fato afirmou que terá um novo destino é o de Dylan Borreiro. O atleta, que tem já especulações por equipes colombianas, deve ganhar um novo destino e não permanecer no elenco de Juan Pablo Vojvoda. Nomes como Alanzinho, que nós questionamos, ele garantiu a permanência, falou sobre o atleta ganhar mais minutagem e ter que, permanecendo no elenco, ele pode ganhar mais minutagem, e explicou também sobre Zé Wellison e Diogo Barbosa. São dois nomes que foram questionados pelo torcedor. Zé Wellison, principalmente, diante das atuações, uma possível negociação com o Vitória, e Papelim afirmou que Zé Wellison permaneceu no elenco por opção dele. Tanto que depois de conversado também com Juan Pablo Vojvoda, com todo mundo que compõe o Fortaleza, foi decidido que ele permaneceria no elenco e com isso, assim segue Zé Wellison até o final da temporada. Assim como também Diogo Barbosa, principalmente porque no jogo contra o Cruzeiro, Diogo Barbosa e Paul Fernandes não fizeram uma boa partida, os dois ficaram de fora dos jogos na Argentina contra o Racing e no Rio de Janeiro contra o Flamengo, e aí Paul Fernandes sai do elenco, fica essa dúvida. Diogo Barbosa teria o mesmo destino do atleta argentino? Não foi o que afirmou o Papelim. Ele permanece também, principalmente com a saída de Felipe Jonathan, que já não era utilizado por Vojvoda, permanecendo no elenco para junto ali de Bruno Pacheco ficar na lateral esquerda. Outros nomes que também permanecem no elenco, que estão com pouca minutagem, são Caleb, Kevin e Gaston Ávila. Além disso, as chegadas são a maior expectativa também do torcedor, e Papelim afirmou que o primeiro nome que deve chegar já deve ser de um primeiro volante. É o que o Fortaleza mais procura neste momento, principalmente porque tem a reapresentação na próxima semana, tem 2 jogos pela frente, que é contra o Bahia e contra o Ceará. Contra o Bahia, o único atleta dos que chegaram que pode atuar é o Matheus Pereira, das últimas contratações, já que deu tempo dessa regularização para a Copa do Nordeste, que não permite mais inscrições. Mas para a Série A, os novos atletas que chegarem podem ser inscritos e ajudarem o Tricolor de Aço na competição, André. Agora, Alexandre, me parece que a reformulação no Fortaleza, as mudanças, elas podem até ser menos do que o torcedor estava esperando ou imaginando que poderia acontecer. Serão menos. Fortaleza vai manter 85% a 90% do seu elenco que está aí. E o Fortaleza que deu a entender uma expectativa... O Fortaleza criou uma expectativa diferente em quem estava de fora do PC. Quando você tem aquela sucessão de fatos, né? O Vojvoda não dando entrevista contra o Cruzeiro, falando que as respostas estão em campo. Aí depois o Marcelo Paes prometendo mudanças drásticas. E o Marcelo Paes, inclusive, André, gravando um vídeo falando que deu todas as chances do mundo para esse elenco. E depois o Papelim falando naquela situação de laranjas podres e tudo mais. Se desenhou na mente do torcedor de que as mudanças seriam muitas. A tal da lista de dispensa, 10 jogadores embora. Como disse o próprio Papelim quando esteve aqui, é derramamento de sangue, meu amigo. Era isso que o povo queria. E não foi isso que aconteceu. Não é isso que aconteceu, porque não é isso que pode acontecer, André. Não dá para se desfazer de um elenco inteiro. Os contratos são longos, os salários são altos, o processo de rescisão é difícil, realocar jogadores não é tão simples. Já saíram 4, pode sair mais um, e aí já seriam 5 saídas. Sendo que outros jogadores que são contestados irão permanecer. O Fernando acabou de falar, o próprio Diogo Barbosa também, né? Então, é um movimento que o Fortaleza faz, que eu diria que é até natural, porque ele está realocando jogadores que não são úteis ao Vojvoda. Mas os que são úteis ao Vojvoda e que não são úteis ao torcedor, talvez, esses irão permanecer. E aí entra nesse processo de reinvenção que o Vojvoda tem que ter. É ele conseguir, diante desse elenco, que pro Vojvoda é útil, porque foi isso que o Vojvoda falou no momento em que ele garante a permanência dele junto ao staff do Fortaleza, é conseguir fazer com que esse elenco jogue mais. Porque a gente fala de um time que em 2024 teve, ao fim da temporada, um resultado extraordinário, histórico,
e nesse momento, com as mesmas peças ou a maior parte delas, está na zona de rebaixamento. Então há uma incongruência aí de expectativa e realidade, porque essa foi a grande contradição que o Fortaleza fez de fato. Além do Paul, que foi apresentado na Arena Castelão, o Davi Luiz, que é extremamente midiático, Fortaleza só perdeu um jogador, que foi o Hermes. E aí não perdeu mais nenhum. Manteve todo mundo. Renovou, inclusive, com alguns com contrato alto, como é o caso do Lucero. Então é essa a aposta do Fortaleza, é recuperar esses jogadores. Eu sou do entendimento, André, de que se não chegar gente para ser titular desse time, os problemas serão muitos na volta do futebol. Acredito que o Fortaleza carece de peças que cheguem para assumir de fato a titularidade. E a gente fala no meio campo, a gente fala às vezes até no ataque, pontas de mais velocidade, de mais poderio, mas aí é a minha percepção, talvez internamente se enxergue de outra forma. O que eu queria destacar, André, é que 3 pontos dessa fala do Papelim, não sobre os jogadores individualmente, mas 3 pontos ele trouxe no dia que ele esteve aqui, que eu acho que fazem parte dessa conversa que ele teve com o Vojvoda de se reinventar. Primeiro ponto, ele falou assim, não é mais para insistir no Zé Welles. O Zé Welles é importante para mim, mas todos viram que ele foi muito mal contra o Flamengo e ele foi mal de novo contra o Santos. Então ele esperava que o Vojvoda tivesse esse entendimento, de que o Vojvoda pudesse preservar o Zé Welles e não ficar colocando ele a jogo. É uma leitura do diretor de futebol, tá? Ele tá dizendo que quer que o Vojvoda faça isso. Isso me chamou muita atenção. Outro ponto também que ele falou, André, acabar as improvisações nesse time. Se tem lateral esquerdo, joga o lateral esquerdo. Se tem lateral direito, joga o lateral direito. Não precisa ficar botando zagueiro por lá. Então é outra visão que o Papelim tem. O Papelim, que é um profissional que tem essa característica, né? A personalidade dele de falar, de se... Fala mesmo. De realmente expor o que ele está pensando. Apesar dele ter dito que não se envolve na escalação do Vojvoda. Desse jeito? O Vojvoda que escala, mas ele tá só dizendo pontos que ele acha... Ele dá a visão dele, mas não é ele que decide. É, no fim das contas não é ele, mas ele falou esses 2 pontos. E terminou falando sobre o rodízio, que entende que em algum grau mexer demais no time pode atrapalhar também, até a continuidade dos jogadores. Então são 3 pontos que é interessante a gente perceber que às vezes a leitura não é só nossa e nem só do torcedor. Às vezes dentro do próprio clube alguém tem a mesma leitura. E aí cabe o Vojvoda assimilar esses pontos e o departamento de futebol junto ao Vojvoda estarem alinhados em algum momento também. Você é dono do que você cala e você é escravo do que você fala. É melhor você ficar muitas vezes calado do que falando, sabe? Eu acho essa linha de compreensão quando se trata de um time de futebol, sabe? Diretor de futebol, treinador. Eu acho que muitas coisas não devem ser faladas publicamente. Na medida em que o diretor de futebol disse, eu não quero mais fulano e beltrano. Eu acho que não deve ser mais assim. Eu acho que não deve ser mais assado. Eu acho que isso é um tratamento ou é um assunto para ser tratado internamente. Você é escravo do que você fala. Se você ficar calado, é talvez melhor. Isso é coisa para ser tratada intramuros. Isso pode revelar até uma certa frouxidão. Sabe? Os acontecimentos no clima, na atmosfera. Eu não estou gostando disso. E quem vai falar, rapaz, isso tudo é uma posição política, né? Em tudo. Você tem que ter um comportamento político, né? Para o momento, para o local que você defende, para a situação vivida. A coisa fica muito fragilizada. Eu quero ver na prática o que é que vai acontecer. Na prática. Porque é muito fácil dizer que o problema, o time do Fortaleza extirpou. Saiu fulano, beltrano, já saíram 4. Como se o problema estivesse nesses jogadores. Que não estão jogando ou que quando jogam não chegam a convencer. E não se apresentam como solução. E os que ficaram? Eu fico olhando para um bocado de jogador do time principal, da formação, que vai continuar, com 2 alterações, porque me parece que tem o Rodrigo e esse... Matheus Pereira. É só o tempo para botar. Aí nós ficamos discutindo se o Edson fica ou não fica. Isso é um problema interno. Se o Diego Barbosa merece confiança, isso é tornado público.
Isso fica ruim pro jogador, pro treinador, fica ruim pra todo mundo. Mas acho que no caso dele, ele foi questionado sobre isso, nome por nome, e o que eu entendi é que se cobra muito saídas. E aí ele externou que a maioria dos jogadores citados, nominalmente, ele respondeu, confiamos nele. Porque o Fortaleza, ele muda de discurso. Se em algum momento o elenco era taxado, né, como um problema, e até naquele momento se alimentava, o elenco quer derrubar o Vojvoda, hoje o Fortaleza já tem outro discurso. A gente precisa do elenco. O Papelinho, inclusive, utilizou essa expressão. O Vojvoda vai ficar, mas quem ganha os jogos são os jogadores, e a gente precisa desse elenco. Então é confiar nesse elenco. É interessante que já é um ponto de vista muito radical, né? Aliás, eu defendo com os percentuais, né? O que o treinador representa e o que o jogador representa. Você é um estatístico. Não, eu sou um esteta. Estatístico. Não, sou estatístico não. Eu sou esteta. Estatística é o amigo, né? Mas eu quero dizer o seguinte. Eu acho o ambiente assim ainda muito problemático, sabe? Eu gostaria de saber mesmo o que é... Porque é aquela história que eu disse sempre. O time do Fortaleza, para ser reinventado, se ele vai ser reinventado, ele vai ser diferente do que foi. O que é que o Fortaleza pode ser diferente do que ele foi nas suas melhores fases? Esse é o grande desafio. Esse é o X da questão. Esse é o X da questão. E como é que é? Eu vejo, por exemplo, Marinho atravessa a boa fase? Não. Não. Lucero atravessa? Não. Diego é confiável? Diogo Barbosa? Diogo Não. Barbosa, melhor dizendo? Zé Wes é questionado? Também não. O Rosseto vem jogando? Mal. O Tá no DM. Martínez é solução? Tinga vem sendo útil? Como é que é o Fortaleza? Então, o que é que é? Como é que vai transformar essa massa? Hein? Essa massa, como é que vai lapidar É difícil, isso aí? é difícil encontrar solução.